IDS. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a... Indicador da semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver nos consumindo. Sejam muito bem-vindos a mais um Indicador da Semana, o seu podcast semanal de notícias econômicas. Nosso propósito aqui é conseguir destrinchar um pouco esse linguajar econômico, conseguir apresentar para vocês uma mais simplificada, um pouco mais sintética das grandes notícias aí que eu e o Lucas vasculhamos, né, sondamos durante a semana. E como que a gente pode começar sem as introduções? Claro, estou aqui do lado do meu grande companheiro, colega, amigo, o Lucas. E para quem não me conhece, eu sou o Fábio e é um grande prazer estar contigo aqui, Lucas. E aí, como é que tu tá? Como é que estão as coisas? Fala, Fábio, é uma honra estar aqui no Indicador da Semana mais uma vez, podendo falar sobre os assuntos que nos interessam e que podem também ser interesse dos nossos ouvintes apaixonados por economia. E como passar mais uma semana sem falar de juros no Brasil? Exatamente, as taxas de juros têm sido assunto aí em muitos jornais e é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre um indicador que é bem comum, utilizado aí no mercado financeiro para análise de ativos, porém a gente vai focar um pouco hoje no dólar e no real. A gente tem falado já há algum tempo aqui sobre o Banco Central, nos últimos indicadores da semana, e parece que o Banco Central finalmente acordou, né, Fábio? Ele vem subindo as taxas de juros e pretende continuar subindo, contribuindo dessa forma para uma performance favorável do nosso real. Hoje a gente viu o dólar aí chegando até 4,90, entre 4,90 e 4,95, mas o que me chamou atenção mesmo não foi somente o preço do dólar, mas sim o indicador HV, que é um indicador de volatilidade histórica. A volatilidade histórica do par dólar e real, ela vem diminuindo desde que a gente começou esse movimento de aumento de taxas aqui no Brasil. E se a gente for fazer uma comparação histórica, fica claro, fica evidente que a volatilidade do dólar frente ao real, ela sempre diminui na mesma medida em que o diferencial entre essas taxas de juros americana e brasileira aumenta. Então, essa diferença entre as taxas de juros entre os países é o que determina a volatilidade das suas moedas, e isso também é um instrumento muito importante para a estabilização do câmbio. É o que o nosso Banco Central tem feito. Tem feito agora mais recentemente, né? Porque talvez tenha sido excessiva a baixa do ano passado. Veja que teve um estímulo para a economia interna em duas frontes ali, né? Se tu for pegar o livro de introdução à economia, tu vai ver que a princípio tu deveria ter um efeito de estímulo da economia, porque com a Selic caindo, o investimento externo do Brasil diminui também, o influxo de dólares cai. No entanto, o dólar sobe, né? Se valoriza frente ao real, fazendo com que a gente arrecade mais na balança comercial, fazendo mais exportações, vendo aí as nossas grandes empresas brasileiras de matérias-primas tendo recorde de lucros. Isso, perfeito. E daí tu tá com o ambiente interno aquecido, só que esse é só um lado da moeda. Na prática, a teoria é diferente, porque boa parte da produção brasileira, ela já depende de insumos estrangeiros. Então isso afeta a produção nas duas pontas, né? Na minha opinião, isso acaba tendo um efeito mais desestruturante da economia, porque eu tô tendo variações de um preço básico muito grande em pouco período de tempo. Então ali em 12 meses eu tô vendo esse preço oscilar de uma forma absurda, né? E agora para baixo de novo. Isso me parece um fator de desorganização da nossa economia e não de estabilização, na minha opinião, claro. Sim, muita gente se baseia no valor do dólar para dizer se a economia tá indo bem ou mal, mas não acredito que isso seja muito preciso. E a gente até estava conversando outro dia, né? O Fed não começou ainda esse movimento de aumento nas taxas, mas ele já sinalizou que vai subir as taxas até 2023. E a gente estava comentando, eu e o Fábio, que o Fed ele não pode simplesmente baixar a taxa de juros de um dia para o outro, assim como é feito aqui no Brasil. Eles sempre avisam com antecedência. Isso porque
Muitas decisões financeiras, mundo afora, são tomadas com base na taxa de juros americana. E até mesmo uma mudança para daqui a 2 anos, como já foi sinalizado, já vai começar a demonstrar seus impactos hoje no sistema financeiro. Como o Fed já sinalizou essa alta de juros, isso vai causar um movimento igual ao que eu acabei de falar sobre o real e dólar, só que em relação às moedas que possuem política monetária de taxa de juros zero ou até negativa, como é o caso do euro, do iene, da libra e do franco suíço. Então, só fazendo um resumo assim, do que eu falei, o dólar está se fortalecendo em relação às moedas das maiores economias do mundo e o real está se fortalecendo em relação ao dólar. Então, não acredito que isso deve se manter por muito tempo, mas nesse momento parece que o jogo virou, não é mesmo? Isso, agora o Brasil parece que tá dando aquele canto de cisne, né? Aquele voo de pavão, né? Isso, a calma antes da tempestade, né? A luz no fim do túnel, que é outro trem. Pois é, eu tenho visto bastante brasileiros otimistas com esse movimento, mas a longo prazo a gente ainda não pode assumir que o dólar vai voltar aos patamares anteriores. E esse voo de ganso, voo de pavão que a gente está falando, ele pode ser que ele gere uma pressão no setor elétrico, porque para o país poder crescer, a gente também precisa aumentar a produção de energia. Isso, esse é exatamente o tema que eu vou abordar, né? Porque, como a gente viu no episódio passado, a gente já tá com vários gargalos em relação ao sistema elétrico, né? O nosso setor elétrico. E a gente já estamos vendo aí que temos risco de racionamento, né? E com certeza essa conta de luz vai subir, né? Os ouvintes aí do último episódio já estão por dentro dessa notícia, né? E agora eu quero abordar um pouco como que a gente pode se virar nesse cenário em que o setor elétrico está estressado, nesse cenário em que a conta de luz vai subir, vai ter um impacto em preço em todos os produtos que dependem de energia elétrica, também conhecido como todos os produtos. E agora, como que a gente consegue se virar num cenário disso? Qual estratégia que a gente deve adotar? Com certeza tem mais perdedor do que ganhador, né? Por exemplo, só no setor elétrico, né? Além das geradoras de energia, especialmente as que dependem de hidrelétrica, as distribuidoras vão sofrer muito, né? Principalmente a diminuição no consumo, né? A energia mais cara, o pessoal tende a tentar economizar energia e também devido à inadimplência, né? A gente está num período econômico bem delicado. Lembrando aí que também a gente abordou em episódios anteriores que metade da população está com insegurança alimentar, né? Então a conta de luz acaba não sendo aquela prioridade, apesar de ser essencial, né? Junto com isso a gente tem aquela escassez de água que está gerando todo esse problema, mas repare que também tem empresas que consomem muitos recursos hídricos, né, como o setor de celulose, frigoríficos. Então, essas empresas tendem a ser perdedoras no cenário geral. Agora, se for pegar companhias que produzem energia a partir de termoelétrica ou de outras fontes renováveis que não dependam do sistema hídrico, essas tendem a sair ganhando. É interessante como, a partir dos movimentos que a gente vê da economia, é possível também tomar decisões de investimento que possam nos trazer benefícios no futuro. Não se sabe ainda por quanto tempo vai perdurar essa crise, mas a curto prazo, acredito que o investidor que está preparado vai conseguir alocar seu capital de forma segura e rentável. E eu quero dar um destaque aqui, né, que os analistas já estão indicando que tem uma chance real da gente ter esse racionamento, né, e fazendo um pouco de graça aqui, o cenário fica ainda mais drástico, né? Se a gente vê que o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, agora quarta-feira ele falou que eles não estão trabalhando com a hipótese de racionamento. Então, quase certo que vai ter o racionamento. A gente tem grandíssimos especialistas aí que estão nos trazendo que o setor elétrico vai ser o mais impactado pela crise hídrica, né? Mas, como eu disse anteriormente, o consumo de água ele acaba também sendo um insumo muito importante, né? Então, observe aí o caso do setor de saneamento, né?
Se o racionamento não for só elétrico e for hídrico também, a gente pode ter aí falta de insumos básicos, né, para grande parte da produção. Tem algumas commodities que usam água como um insumo direto na produção, né? Olha a produção de aço, por exemplo. Eu quero destacar que tem uns efeitos não imediatos. Toda essa propagação nesses aumentos de custos, né, pode afetar a companhia do setor de varejo e até influenciar a política monetária, né? Aumento de taxa de juros para conter o consumo, né? De um lado eu tenho essa pressão de custo trazendo ali o aumento da energia, aumento da água. Isso vai se refletir na inflação. Como é que o Banco Central controla a inflação? Com o aumento de taxa de juros. Ele deixa, né, mais caro consumir. Parece que ao longo que a gente vai discutindo, todas as coisas começam a se ligar, né, uma na outra. Então é interessante sempre fazer essa análise macroeconômica e ver que todas as coisas acabam, as pequenas oscilações acabam impactando vários setores e vice-versa. Isso, e aqui a gente tem uma quebra de paradigma também, né? Porque o setor elétrico, historicamente, ele é visto pelos investidores, né, como um setor previsível, né, composto por ali, eu acho que tu até pode falar melhor que eu sobre isso, por boas pagadoras de dividendos. A crise também tem um caráter assim de ensino, didático para os investidores, né? Mostrando diversidade que existe dentro do setor, né? Mostrando ali quem vai perder e quem vai ganhar com essas crises. E trazendo o debate dos riscos que a gente tem a partir da alocação da matriz energética que a gente optou aqui no Brasil. E a saída dos investidores que estavam posicionados em ações de empresas de energia brasileiras também significa uma realocação desse capital dentro da própria bolsa. Então, esses investidores vão começar a procurar por outras empresas de outros setores para investir. Normalmente a gente vê quem tem bastante capital indo atrás do setor financeiro como uma boa opção, porque ele é sólido, possui os bancos que já são entidades aqui dentro do Brasil e também vão acabar diversificando em outros setores. Então isso não deve impactar o índice Ibovespa como um todo. Assim como o Fábio falou, deve trazer um impacto maior no índice de empresas elétricas. E talvez esse impacto seja pouco negativo ou até neutro, né? Porque nem todo setor é composto por hidrelétricas, né? A gente vai ver ali um impacto maior sobre saneamento e hidrelétricas. Isso não é conselho de investimento, não é recomendação de investimento. E ficamos por aqui. Eu sou o Fábio. E eu sou o Lucas. E até semana que vem. Ah, você ainda tá ouvindo? Antes da gente ir, eu queria mandar aquele abraço pro Rogério Barroso, de Florianópolis. A gente também tem aqui o Carlos Macedo, de Cachoeirinha. Valeu, Carlos. Queria mandar um salve também pro Marcelo Saraiva, que mandou mensagem aí pra nós, tem escutado todos os episódios. E a Luísa Monteiro pediu pra mandar um beijo pro crush dela, que também é ouvinte aqui do nosso podcast. Salve, Luísa, e um beijo aí no rosto do seu crush. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima.